Prezados alunos de Geometria Analítica e Álgebra Linear, bem-vindos a mais um vídeo de apoio da nossa disciplina. Eu sou o professor Vitor e no vídeo de hoje vamos analisar as propriedades do produto vetorial. O vetor produto vetorial foi definido no vídeo anterior e tem algumas características importantes. Vamos lembrar. O produto vetorial é sempre ortogonal ao plano de origem dos seus vetores. Portanto, U vetorial V é ortogonal a U e V simultaneamente. Seu sentido é dado pela regra da mão direita. E a norma do produto vetorial corresponde ao produto entre as normas de U e V e também o seno do ângulo θ entre eles. De acordo com essa propriedade, que advém de alguns determinantes que nós examinamos no último vídeo, nós podemos então analisar outras propriedades que são importantes ao produto vetorial e que advêm das propriedades dos determinantes. Então, para compreender efetivamente este vídeo, é interessante que você se recorde de algumas coisas importantíssimas sobre os determinantes, que é um assunto do ensino médio. Vamos lá? Eu quero analisar a propriedade anticomutativa, então vamos definir aqui. Vamos fazer U vetorial V. U vetorial V, com as definições dos vídeos anteriores, nós temos a coordenada I vem do determinante y1, z1, y2, z2, direção I, subtraindo do determinante na direção J, x1, z1, x2, z2, na direção J. Lembrando, né, x1, y1, z1, coordenadas de U, x2, y2, z2, coordenadas de V, assim como foi definido no vídeo anterior. Mais o determinante que multiplica a direção K, x1, y1, x2, y2, na direção K. Nós podemos escrever a seguinte manipulação algébrica. Não é nada complicado imaginar isso, mas veja só. Eu quero inverter a ordem das linhas deste primeiro determinante. y2, z2, y1, z1, na direção I. Pela propriedade dos determinantes, nós sabemos que uma permuta entre as linhas de um determinante provoca uma alteração no sinal desse determinante. Portanto, o determinante y2, z2, y1, z1, quando comparado ao determinante y1, z1, y2, z2, tem o sinal trocado. Ou seja, para não estragar a igualdade, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui na frente. Por que mesmo, pessoal? Este determinante aqui é exatamente menos este aqui. Com a colocação desse sinal negativo aqui na frente, a igualdade não é desfeita. Então, podemos fazer a mesma coisa nos demais determinantes. Olha só, eu posso escrever aqui x2, z2, x1, z1 na direção J. Essa inversão, essa permutação de linhas provoca uma alteração neste sinal, que é corrigida pela colocação desse sinal aqui na frente. Note que existe um parênteses aqui que ainda não foi fechado. Mas podemos fazer a alteração deste agora. x2, y2, x1, y1 na direção K. Isso resulta, agora sim, fechando o parênteses, na manutenção desta igualdade. Ok? Mas podemos verificar o seguinte. Toda esta expressão nada mais é do que o produto vetorial de V pelo vetor U. Basta investigar a definição no vídeo anterior. Concluímos, portanto, que o vetorial V pode ser escrito como menos V vetorial U, o que nos mostra que a propriedade anticomutativa é aplicável. Ok? Então, a propriedade comutativa é aplicada ao produto escalar. O produto vetorial é anticomutativo, ou seja, a alteração de ordem entre os vetores envolvidos provoca uma alteração no sentido do vetor produto vetorial. Ok? Entendida a propriedade anticomutativa? Vamos seguindo então, vamos analisar a distributiva sobre a adição. Vejamos por que ela é válida.
Vamos até ela então. Vamos fazer U vetorial V mais W. Teremos em notação de determinantes. Aqui embaixo, aqui, né, o y1, aqui y2 mais y3, que é a segunda coordenada do vetor V mais W. Note que W nós vamos admitir que tenha coordenadas x3, y3 e z3. Então teremos aqui o z1 com a terceira coordenada do vetor V mais W, z2, z3, tudo isso na direção I, menos o determinante na direção J. Teremos primeira coordenada de U, primeira coordenada de V mais W, x2 mais x3. Terceira coordenada de U, terceira coordenada de V mais W, z2 mais z3, isso na direção J, mais determinante na direção K, primeira coordenada de U, primeira coordenada de V mais W, x2 mais x3. Finalmente, segunda coordenada de U, segunda coordenada de V mais W, isto na direção K. Podemos, então, abrir esses determinantes numa outra propriedade conhecida dos determinantes. O determinante é linear em cada uma de suas linhas. Portanto, este determinante pode ser quebrado em dois, este aqui também, este aqui também. Teremos, então, atenção aqui aos índices, pessoal. Primeiro determinante, y1, z1, y2, z2, este na direção I, somado com outro determinante na direção I, que é o y1, z1. Note que a primeira linha se mantém inalterada, e aqui embaixo, y3, z3, e isso na direção I, mais. Agora, na direção J, teremos, vamos cortar esse mais aqui, é menos, né? Direção J, menos x1, z1, x2, z2, é o primeiro dos determinantes, menos novamente x1, z1, a primeira linha se mantém inalterada, x3, z3, também na direção J. Seguindo, na direção K, o primeiro dos determinantes, x1, y1, x2, y2. Na direção K, mais, finalmente, x1, y1, o último dos determinantes, x3, y3. Agora, atenção, por favor. Note que este determinante aqui, eu vou fazer um risco bem de leve, não é para cortar, é só para a gente poder anotar. Ó, este determinante aqui e este, os determinantes com um risquinho, equivalem exatamente à definição de U vetorial V. E os determinantes aqui com dois risquinhos, este e esse, equivalem exatamente à definição do produto vetorial de U com W. Isso nos mostra que realmente a propriedade distributiva sobre a adição é válida. E vale também a propriedade onde a adição ocorre no primeiro dos vetores. Eu peço que você faça também a dedução para se convencer de que essa relação é também válida. Ok? Existe agora a compatibilidade com a multiplicação por escalar. Então, nós devemos fazer a seguinte continha para chegar às conclusões pertinentes. Múltiplo de U, um alfa U, produto vetorial com múltiplo de V, um beta V. Isso aqui nos propicia. Teremos aqui, então, um alfa y1, alfa z1, beta y2, beta z2 na direção I. Note, a primeira coordenada do vetor U foi multiplicada por alfa, assim como as demais, idem para as coordenadas de V multiplicadas por beta. Teremos então aqui menos alfa x1, alfa z1,
beta x2, beta z2. Isso na direção j, somado com, vamos lá, na direção k, alfa x1, alfa y1, beta x2, beta y2 na direção k. Outra das propriedades do determinante nos diz que nós podemos colocar em evidência o determinante, ou colocar fora do cálculo do determinante, constantes que multipliquem toda uma linha do determinante. Nós temos aqui a primeira linha toda multiplicada por alfa, a segunda linha toda multiplicada por beta. Então, podemos escrever alfa, beta, determinante y1, z1, y2, z2 na direção i, menos, mesma propriedade aqui, alfa, beta, determinante x1, z1, x2, z2, direção j, mais, novamente, alfa, beta, determinante x1, y1, x2, y2. Nós podemos, então, colocar em evidência o alfa, beta, e o que sobra é exatamente o produto vetorial de U por V. Isso nos mostra a equivalência, né, a validade da propriedade compatibilidade com a multiplicação por escalar. Então, isso também é bastante importante. E note, todas as propriedades aqui discutidas advêm das propriedades dos determinantes, que é um assunto do ensino médio que você pode recordar utilizando aí as suas anotações daquela época. Qualquer dúvida, procure os alunos monitores, procure nós professores, para que isso não seja mais um obstáculo no seu aprendizado, ok? Propriedades adicionais também advêm das propriedades do determinante. Note, vamos fazer U vetorial, vetor nulo. Teremos U, produto vetorial com vetor nulo. Isto é simplesmente y1, z1, 0, 0, as coordenadas do vetor nulo, segunda e terceira coordenada, direção i, menos x1, z1, 0, 0, na direção j, mais x1, y1, 0, 0, na direção k. Nós teremos aqui, esse determinante vale zero, por quê? Qualquer determinante que tenha uma fila de zeros, uma fila é uma linha ou coluna, dá zero. Teremos, então, 0i mais 0j mais 0k. Esse é o vetor nulo, mostrando, então, a validade desta propriedade. Isso também pode ser verificado pela propriedade da norma, não é? Veja só, norma de U vetorial W, norma de U, norma do vetor nulo, que já dá zero. Seno do ângulo entre eles, isso dá norma zero, e o único vetor que tem norma zero é o vetor nulo. Outra coisa importante, U vetorial com ele mesmo. Nós teremos, então, y1, z1, y1, z1, direção i, menos x1, z1, x1, z1 novamente, direção j, mais x1, y1, x1, y1, direção k. Pois bem, temos determinantes com linhas iguais. Qualquer determinante com filas, linhas ou colunas iguais também vale zero. Então, tudo isso aqui vai para zero. Esse pessoalzinho aqui também. Esse aqui também. Isso retorna o vetor nulo. Também podemos ver pela propriedade da norma. Veja, norma de U vetorial U vai ser norma de U multiplicado pela norma de U vezes o seno do ângulo entre eles, que é 0 grau. Seno de 0 é 0. Isso garante que a norma é 0. Se a norma é 0, nós estamos trabalhando com o vetor nulo. Portanto, essas propriedades também checam. Tranquilo até aqui, pessoal? Resta agora a identidade de Lagrange, que, como prometemos nos vídeos anteriores, vamos utilizá-la para demonstrar por que a norma do produto vetorial tem a seguinte relação, né? Por que é que a norma de U vetorial V vale norma de U, norma de V, seno de θ sendo θ
o ângulo entre os vetores U e V. A pergunta é por que que isso aqui é verdade? Vamos utilizar a identidade de Lagrange. Imediatamente a partir dela podemos escrever aqui que a norma de U vetorial V ao quadrado é igual. Note que a identidade ela utiliza tanto o produto vetorial como o produto escalar, né? É uma parte bastante interessante aqui. Teremos então norma ao quadrado de U, norma ao quadrado de V, menos o produto escalar ao quadrado. Mas o produto escalar ao quadrado é norma de U, norma de V, cosseno de θ, sendo θ o ângulo entre U e V. Tudo isto ao quadrado. Então podemos escrever facilmente que a norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado é um fator comum, e teremos então aqui 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, o que nos leva a concluir então que temos a norma ao quadrado de U, norma ao quadrado de V, cosseno ao quadrado de θ. Se a norma do produto vetorial ao quadrado tem esta relação, é porque a norma dele só pode valer exatamente esta expressão aqui. Isto demonstra a validade dessa definição de que a norma do produto vetorial é, na verdade, o produto da norma dos vetores envolvidos, corrigido pelo seno do ângulo entre eles. Ok? Este vídeo, então, serviu para que nós possamos investigar as propriedades do produto vetorial, e essas propriedades advêm das propriedades dos determinantes, uma vez que o produto vetorial é definido em termos de determinante. E nós vamos então, no próximo vídeo, realizar exercícios para sedimentar esses conceitos todos de uma forma mais forte. Nós precisamos então realizar exercícios que utilizem as propriedades e principalmente a interpretação geométrica do produto vetorial. Espero que tudo tenha ficado claro. Qualquer dúvida nos procure, por favor. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.